Se você assistiu um seminário que eu preparei já há alguns anos sobre a mortalidade da alma, sobre também a doutrina do tormento eterno, você pôde perceber que, além dos textos bíblicos que eu apresentei, eu citei vários teólogos protestantes, incluindo alguns católicos, que têm mudado a visão particular deles acerca da antropologia bíblica. A antropologia é o estudo do ser humano e que na Bíblia, a antropologia bíblica apresenta o ser humano como sendo um ser holístico. O que é um ser holístico, né? A palavra holístico vem do grego holos, que significa integral. Isso significa que na compreensão, no pensamento hebraico, o ser humano é um ser indivisível, inseparável. E se você parar para analisar, esta é a opinião tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, Paulo deseja, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o dia da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, ali Paulo apresenta diferentes aspectos que compõem o mesmo ser, e ele demonstra que não é possível você preparar um dos aspectos do seu ser em detrimento de outros. Todo o ser, todos os aspectos do ser precisam ser trabalhados, passarem pelo processo de santificação para o ser humano aguardar a volta de Cristo. Por isso, a visão dualística, ou seja, que separa o ser humano em alma e corpo, ou espírito e corpo, é uma visão totalmente estranha ao texto bíblico, né? A visão do texto bíblico, a antropologia bíblica ensina que somos holísticos. E esta visão dualística, que na verdade é helenista, ela é grega, ela teve uma influência significativa no cristianismo. Primeiro porque o helenismo, em certo momento da história, ele foi aceito por alguns judeus. E Santo Agostinho foi um teólogo que influenciou e muito para que essa dicotomia entre alma e corpo fizesse parte do cristianismo ortodoxo. Porque ele bebia também, diríamos assim, nas fontes de Platão. E Platão ensinava isso, entre outras coisas, obviamente, que os teólogos protestantes e católicos não creem na reencarnação assim como Platão cria, mas a visão dualística de Platão, não é? A separação de corpo e alma, infelizmente o cristianismo ortodoxo acabou herdando dele por influência de Santo Agostinho. E eu quero repartir com você aqui, já que eu mencionei que cada vez mais teólogos têm aderido à antropologia bíblica, que é holística e não grega e dualística, eu queria aproveitar a oportunidade de repartir com você a opinião de um teólogo brasileiro. Eu reconheço que eu não conhecia esta obra. Eu até agradeço a um dos meus internautas que no meu Facebook ou no meu YouTube, não lembro agora, ele me informou a respeito desta obra do pastor Jonas Madureira, né? Esta obra dele, intitulada Inteligência Humilhada, essa obra foi publicada pela editora Vida Nova. E ali tem um capítulo, que é o capítulo 4, que fala da gramática da antropologia bíblica. Eu fiquei agradavelmente surpreso quando eu vi que este pastor, que inclusive é pastor de uma igreja batista, ele é bacharel em teologia pelo Instituto Betel Brasileiro, não é? E pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharel e mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em filosofia pela USP e Universidade de Colônia, na Alemanha. E ele é professor de teologia sistemática e filosofia hermenêutica nos seminários Martin Bucer, e ele também é pastor da Igreja Batista da Palavra em São Paulo. Eu fiquei alegremente surpreso de eu perceber
que o pastor Jonas Madureira, ele apresenta na sua obra que eu citei, Inteligência Humilhada, eu até vou colocar aqui uma imagem do livro e na descrição o link para você adquirir este livro. No capítulo 4, falando da antropologia bíblica, ele apresenta uma visão totalmente hebraica da forma como a natureza humana se encontra nas escrituras. E eu vou ler para você alguns trechos deste capítulo. Na verdade, eu deveria ler o capítulo inteiro para você, mas obviamente por questões de tempo eu não posso fazer isso. Mas eu sublinhei aqui alguns trechos, vou repartir com você, para você perceber que a crença na antropologia bíblica holística, ou seja, de que o ser humano é um ser integral e que não existe uma alma que sobrevive fora do corpo, não é uma crença simplesmente de adventista do sétimo dia, ou de testemunha de Jeová, ou de algum movimento que outros julgam também é sectário. Não, é uma crença que tem sido assumida por vários teólogos. Se você ler, por exemplo, um livro de Samuel Bacchiocchi, Imortalidade ou Ressurreição, ali ele cita em torno de 1000 estudiosos, protestantes e católicos, que creem no holismo bíblico. Então, eu creio que está mais do que na hora de a igreja cristã atual parar com essa ideia de que a ortodoxia obrigatoriamente tem que aceitar a imortalidade natural da alma. Isso não é verdade. E digamos que a ortodoxia ensine isso, que a maioria ensine isso, o nosso critério não deve ser a maioria, mas a Bíblia. E é desta forma que o pastor Jonas Madureira começa esse capítulo. Ele diz assim, existe um critério para determinar se uma teologia deve ser aceita ou rejeitada. Esse critério, como dizia Karl Barth, é o texto das Sagradas Escrituras. Por isso, o teólogo recorre ao texto bíblico para que este oriente e não valide seu pensamento. Ou seja, para pensar biblicamente, o teólogo precisa partir do texto para encontrar nele as palavras e conceitos que melhor expressam o pensamento bíblico. Então eu gostei muito deste início aqui, porque ele demonstra para nós que por mais que a ortodoxia cristã seja importante, ela não está acima do texto bíblico. Assim como a tradição eclesiástica não está acima do texto bíblico. Então, como bem disse o pastor, nós precisamos orientar o nosso pensamento a partir do texto bíblico. A Bíblia tem que ser a sua própria intérprete. Depois, ele continua dizendo o seguinte: levando em consideração o contexto da antropologia bíblica, as melhores palavras para explicar o que é o homem estão em hebraico, a saber, nefesh, traduzido por alma, leb ou lebab, que traduz-se por coração, basar, que é traduzido por carne, e ruach, que é traduzido por espírito. Então, estas 4 palavras, de acordo com o pastor Madureira, elas são fundamentais para a compreensão da antropologia bíblica. Quando você entende como essas 4 palavras são empregadas no texto bíblico, você chega à seguinte conclusão: que a Bíblia não divide o corpo da alma. E que essas palavras juntas tratam de diferentes aspectos do mesmo ser integral. E você precisa ler esse artigo, na verdade esse capítulo desta obra, tanto que aqui no próprio capítulo, o professor Madureira ele cita uma obra importantíssima, que até em língua portuguesa estamos aí com dificuldade agora de comprá-la, porque se esgotou, apenas tem em formato e-book, no Kindle da Amazon, que é a obra Antropologia do Antigo Testamento, do Dr. Wolff. E nesta obra, ele demonstra que termos bíblicos como alma, coração, carne e espírito, ao serem traduzidos para o grego, esses termos sofreram alguns equívocos de graves consequências, e esses equívocos remontam à Septuaginta, que é a tradução bíblica para o grego do Antigo Testamento, feita por 72 eruditos judeus. Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu
lemos aqui no capítulo do Dr. Madureira o seguinte, que Wolff descobriu, né, que pelo fato de a Septuaginta relacionar alma ao termo, né, grego psique, que também significa alma, não é? Então, isto acabou, de certa forma, diríamos assim, minimizando, né, o significado do termo alma, que é algo mais amplo. E acabou também influenciando para que as pessoas crescem numa entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. E o Dr. Madureira apresenta aqui alguns pressupostos da obra do Dr. Wolff que nos ajudam, não é, a percebermos de que realmente a Bíblia tem uma visão holística do ser humano. O primeiro pressuposto para esse estudo é o de que conceitos como alma, coração, carne e espírito podem significar o homem todo quase como se fossem pronomes, como ocorre em diversas partes do Antigo Testamento. Alguns textos bíblicos são citados para mostrar isso. Por exemplo, Salmo 84, verso 2 diz assim: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Então o que você percebe aqui? O salmista não está se referindo literalmente, não é, a partes do corpo diferentes com finalidades distintas. Muito pelo contrário. Ele está se referindo a aspectos diferentes do ser todo. Não é uma parte do homem, ou seja, a sua alma ou o seu coração, que suspira por Deus e desfalece enquanto as outras partes não. Na verdade, o salmista diz que tanto a alma, quanto o corpo, quanto o coração clamam pelo Deus vivo. Então isso mostra que o ser humano na Bíblia é um ser holístico e um ser desejante, que todo o seu ser suspira, desfalece, deseja a Deus. O objetivo disso aqui é nos mostrar algo que Dr. Wolff chama de estereometria da expressão ideativa. O que é isso? É um recurso, né, que visa descrever o todo pelas partes. Então quando a Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 84, 2, não é? Que a alma suspira e desfalece, que o coração e o corpo clamam pelo Deus vivo, simplesmente está usando de um recurso que descreve o todo do ser humano por suas partes. Então esse é um dos pressupostos da obra do Dr. Wolff e que é, obviamente, apresentado aqui pelo Dr. Madureira também. Outra coisa que eu queria repartir aqui com você, eu não vou repartir aqui o segundo pressuposto, né? Não vou explicar este conceito, você pode ler depois na obra, mas eu vou repartir aqui algumas outras citações do capítulo do Dr. Jonas Madureira, que diz o seguinte, ó. Particularmente, considero que esses dois pressupostos de Wolff, um deles eu mencionei, o outro eu não mencionei porque é chamado sintético estereométrico, tá? É um pensamento, né, em que as imagens comunicam conceitos, mas isso aí você pode ler no livro depois, não vou entrar nesse detalhe. Esses dois pressupostos são importantíssimos para orientar a leitura das imagens que a Bíblia usa para explicar a natureza humana. Em outras palavras, acredito piamente que os autores veterotestamentários usaram diversas imagens para comunicar conceitos indispensáveis sobre o ser humano. E aí ele continua, dizendo o seguinte: a primeira imagem é a do homem como um ser desejante, ou seja, todo o ser, o aspecto físico, mental, espiritual, emocional, é um ser desejante, que deseja especialmente a Deus. Seguindo aqui no capítulo, no tópico o homem desejante, Dr. Madureira explica o seguinte: talvez a tradução nefesh, por alma, não é? Se explique pelo fato de, na Septuaginta, a palavra ter sido predominantemente traduzida por psique, o que eu expliquei antes, que por sua vez significa alma em grego. Mas o que é nefesh na Bíblia? O que é alma na Bíblia? Óbvio que o conceito de alma é amplo, mas o conceito primário, como bem destacou aqui Dr. Madureira, é o de Gênesis 2,7. E olha o que diz o texto: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma, ou nefesh,
vivente. Então veja, Deus não soprou nas narinas do ser humano uma alma. O que Deus soprou nas narinas do ser humano? O fôlego de vida, que é o Espírito, né? Que é o poder energizante de Deus que nos mantém vivos. Sendo que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e não a alma, e sendo que no restante do texto diz que o homem tornou-se uma alma, é muito claro que a Bíblia ensina que o homem não tem alma, o homem é alma. Uma coisa é você ter algo, outra coisa é você ser algo. E o Dr. Madureira deu um exemplo aqui bem interessante do nosso dia a dia. Se eu disser para você, eu tenho um abacaxi, é bem diferente de eu dizer, eu sou um abacaxi. Então uma coisa é você ter, outra coisa é você ser. E é o que acontece com Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 não ensina que nós temos uma alma. Ele ensina que nós somos almas. Tanto que lá em Deuteronômio 10:22 é dito, né? Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Jacó não descendeu ao Egito com 70 almas penadas, né? 70 pessoas que compunham a sua família. Então esse é o conceito de alma. E aí o Dr. Madureira segue, ó, o homem se tornou uma alma, não passou a ter uma alma em oposição ao corpo. E aqui ele tem um parágrafo interessante também que diz assim, ó, aqui começam nossos problemas. Quando entendemos alma como uma parte em oposição ao corpo, já adotamos uma antropologia que não é compatível com as Escrituras. Então você que é um cristão sincero, que ama Jesus, que segue a Jesus, mesmo que você ame a Jesus, mas se você entender a alma como uma parte em oposição ao corpo, ou como uma parte que sobrevive fora do corpo, ao contrário do que ensina Gênesis 2:7, que mostra que nós somos almas e não temos alma, você já está adotando uma antropologia que não é compatível com as Escrituras. Você não está indo para o holismo bíblico, mas para o dualismo grego ou tricotomismo, né, que acaba dividindo o ser humano em três. Um outro detalhe interessante, o Dr. Madureira explica aqui na sua obra, que nas Escrituras, em várias passagens, a palavra nefesh, que é a palavra alma, é um termo que também pode se referir a uma parte do corpo humano. E sabe a qual parte? Olha que interessante. Garganta. Nós chamamos essa parte de garganta. Por quê? Porque esse conceito de alma ele também está associado aos conceitos de fome e de saciedade. Na nossa cultura, quando nós estamos com fome, nós colocamos a mão na barriga, né? Na cultura hebraica, possivelmente, já que a garganta está associada a conceitos de fome e saciedade, né? No conceito hebraico, já que a garganta está associada aos conceitos de fome e saciedade, muito provavelmente o hebreu não colocasse a mão sobre a barriga, eu estou com fome, mas dissesse assim, eu estou com fome, né? Colocando a mão sobre a garganta. E aí ele explica o seguinte, ó, a imagem da garganta faminta e não o conceito de substância incorpórea que deve ser usada para comunicar, é o que deve ser usado para comunicar mais adequadamente o que o homem é, segundo as Escrituras. E aí o doutor cita alguns textos, por exemplo, Isaías 5,14. Por isso o Sheol aumentou o apetite, no hebraico é nefesh, e abriu totalmente a boca. Então aqui diz que o Sheol, ou seja, o mundo dos mortos, a sepultura, aumentou o apetite, aumentou o nefesh. Então aqui a tradução de nefesh é apetite. Outro texto citado é Abacuque 2,5. Ó. O homem arrogante não permanece, seu desejo, ou seja, sua nefesh, não é? Seu desejo é impetuoso, ou seja, sua alma é impetuosa, como o Sheol, como a morte, nunca se farta. Outro texto, a Eclesiastes 6, verso 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, porém jamais satisfaz o seu nefesh, que é o seu apetite. Outro texto, Provérbios 10, verso 3. O Senhor não deixa a nefesh, ou a alma do justo, passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. E um outro texto, Provérbios 27, 7. A nefesh, ou a alma, já se fartou. Que já se fartou recusa o favo de mel. Mas para a alma, ou nefesh faminta, todo amargo é doce. Outro texto, Isaías 29, 8. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas ao acordar percebe estar vazio. Ou como o sedento que sonha que está bebendo, mas ao acordar, sua alma ou sua nefesh encontra-se enfraquecida e ainda com sede.
O que nós podemos concluir a partir desses textos? Qual é a conclusão que o doutor Jonas Madureira chega? Fome, apetite, desejo, necessidade, todos esses conceitos foram comunicados pela imagem de nefesh, ou alma, não é? Nessas passagens bíblicas. Portanto, nefesh é a parte do corpo humano que representa o lugar do apetite ou da saciedade e que, em razão do uso da estereometria da expressão ideativa, que é um pressuposto do Dr. Wolff que eu mencionei antes, que você poderá ler, passa a designar o homem todo, como fome, apetite, desejo e necessidade. Então a Bíblia apresenta nesses textos, nefesh como uma referência ao homem todo, cheio de necessidades, cheio de apetite, desejo, fome, não é? Então você não vê uma separação aqui entre corpo e alma nesses textos, e nunca você vai ver isso na Bíblia, a não ser quando você lê a Bíblia com os olhos dos gregos. Aí sim, mas se você ler a Bíblia com os olhos dos hebreus, considerando a antropologia bíblica, você vai ver diferente. E continua o Dr. Madureira, estou indo aqui para o final, ele diz assim, em outras palavras, comentando o Gênesis 2:7. Quando Deus soprou nele o fôlego de vida, no homem, não é? O homem se tornou fome, apetite, desejo e necessidade. Perceba a riqueza dessa imagem. O homem não tem fome, o homem é fome. O homem não tem desejo, o homem é desejo. O homem não tem necessidade, o homem é necessidade. Nesses termos, entendemos que alma, ou nefesh, se você preferir, não é algo que o homem possui, mas algo que o caracteriza essencialmente. Então o ser humano não possui alma de acordo com esses textos bíblicos e com esses conceitos, né? De alma, corpo, coração, né? Sede, mas o ser humano essencialmente é uma alma. E aí ele diz, chegamos à primeira definição bíblica de homem. O homem é essencialmente um ser faminto por Deus. Obviamente eu reparti apenas alguns trechos com você, mas eu recomendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para este livro do pastor Jonas Madureira. E eu quero aqui desde já parabenizar a ele por sua coragem, não é? Sendo um pregador, um pastor batista, não é? Teve coragem de assumir uma posição diferente da maioria, né, dos protestantes, por ele estar realmente preocupado em seguir as Escrituras, em seguir aquilo que a antropologia bíblica diz a respeito do ser humano, de como é a natureza humana. E o pastor Madureira não está sozinho nisso. Como eu mencionei antes, no livro de Samuel Bacchiocchi é possível você ler aí cerca de 1000 estudiosos diferentes que ele cita, que creem desta mesma forma. Né, que o ser humano é um todo holístico, um ser holístico, é um todo inseparável, e que a Bíblia usa diferentes palavras para se referir à totalidade do ser. Eu espero que esta leitura que eu fiz de alguns trechos lhe ajudem a você refletir, analisar, e pode ter certeza, se você entender esse assunto, você vai compreender inclusive a doutrina da ressurreição de uma forma totalmente diferente. Você vai entender o porquê que a ressurreição é a única esperança para quem já morreu. Tá bom? Que Deus abençoe os seus passos, que Deus guie os seus estudos. Eu espero aí numa oportunidade, quem sabe, poder bater um papo com o pastor Madureira, inclusive trocar uma ideia com ele, entrevistá-lo aqui no nosso canal, para ver a forma, o que o levou a chegar a esta conclusão, né? Eu creio que vai ser interessante para todos nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.